E hoje o programa está em clima de Dia das Mães com a nossa entrevista especial do dia. Já estamos antecipando as comemorações que acontecem, no domingo. Afinal, é dia delas e elas merecem todas as nossas homenagens. Quem é mãe sabe que a experiência de maternar é única. Cada uma enfrenta um desafio diferente. Só que algumas têm aí histórias parecidas, particulares, e que tem tudo a ver com superação, transformação de dificuldade em força e amor pelos filhos. Hoje vocês vão conhecer histórias aqui no nosso programa de mães que têm em comum a questão da saúde, que teve que passar os primeiros dias do filho na UTI, mas que hoje o cenário é bem diferente. Já vamos conhecer essas mães aqui no estúdio. Deixa eu me sentar nessa mesa que hoje está recheada, tá bonita. Olha como é que a Betina veio bem arrumada, gente, toda combinando. Só porque eu falei, agora ela quer tirar. Neia, seja muito bem-vinda. Eu estou recebendo aqui a Elcinéia, a mãe da Betina, que tem 1 ano e 6 meses. E estou recebendo também a Lorena Schaefer e o Bernardo Schaefer também. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa mesa. Como eu falei, elas têm muito em comum com relação aí aos primeiros dias, o nascimento, esse momento tão aguardado. Sim. Vocês vão acompanhar algumas imagens aí de como foi essa primeira chegada. Lorena, já quero começar assim te perguntando, Bernardo, um pouquinho mais velho, já tem 14 anos. Você foi mãe muito nova, aos 19 anos, Sim. Foi uma gestação, assim, complicada? Você sabia da prematuridade? Não, até o meu 5º mês gestacional foi super tranquilo, porém eu estava fazendo acompanhamento com uma doutora que disse que estava tudo certo e quando eu troquei de médico, ele viu que ali, a partir do final do 5º mês, entrando no 6º, o Bernardo já estava ali em sofrimento, precisava mudar a alimentação, fazer uma suplementação e foi onde nós começamos, uma sequência de ultrassons, até que um dia fui fazer uma ultrassom e a doutora falou que ele tinha no máximo 3 horas de vida na minha barriga e que eu teria que tirar. Aí ela entrou em contato com o meu médico na época, meu médico foi para o hospital, que já estava tudo certo para minha cesárea e ali o Bernardo nasceu assim, prematuro, não chorou, graças a Deus não precisou ficar entubado, ele não entubou, ele ficou no capuz de oxigênio por uns dias, foram 3 dias de capuz. E na sequência tivemos algumas intercorrências, Ele teve uma parada cardio, zerou o aparelho. Que inclusive, Lorena, foi a primeira vez que você pegou o Bernardo no colo? Foi a primeira vez. Você teve essa experiência? Eu peguei ele mudou a posição, porque estava deitadinho. Quando ele ficou em pezinho, a enfermeira me deu ele. Ali, naquela mudança de posição, entrou ar e foi quando parou. Ele deu a parada. Primeira vez que a Lorena pegou no colo, teve que passar por essa situação, o ambiente hospitalar já é um ambiente muito desafiador. Sim. E foi a mesma experiência da Neia, não foi isso, Neia? Só parecida no sentido assim, dos primeiros dias na UTI. Só que, Neia, a Betina finalmente chegou depois de muitas tentativas, Quantas tentativas foram? Na verdade, foram 6 tentativas e eu perdi 7 bebês, porque uma gestação ela foi gemelar. Eu tenho um filho de 11 anos, como eu havia dito, e depois dos 4 anos eu comecei a tentar e eu não conseguia. Então, assim, tive ajuda também de profissionais como fertileutas, geneticistas, hematologistas. E após a 5ª gestação, o profissional, meu obstetra, ele pediu para eu começar a utilizar a enoxaparina, aquela famosa agulhinha do amor. E todos os dias eu utilizava, além de várias medicações. E até que chegou Betina, Betininha, ela nasceu com 930 gramas, foram 100 dias de UTINs, e assim, várias intercorrências, sepse, pneumonia hemorrágica, ela passou 87 dias entubada. E na última tentativa, ela inclusive iria fazer uma traqueostomia, e na última tentativa, o pediatra do hospital disse, olha, Betina, essa é a sua última tentativa. Foi no Natal de 2024, logo um pouquinho depois. E ela respirou. E ela respirou e está aqui hoje, entendeu?
A última tentativa, a última esperança, né? A última esperança, porque assim, eu já estava preparada, apesar de ter muita fé, de orar, de pedir a Deus. Eu tinha fé que ela fosse conseguir respirar sozinha. Mas sempre fica aquele medo, né? A mãe, ela tem medo, mas ela conseguiu respirar, de acordo com a medicina precisaria, mas ela não precisou. E hoje está aí, né? 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses após várias tentativas. E evoluindo na saúde, né? A Betina tem uma questão do crescimento dela, que ainda está sendo acompanhado? Ela está sendo acompanhada, ela tem... Quero andar. Ela teve restrição de crescimento na gestação após a 24ª semana. Ela já era muito pequena e os profissionais também, eles diziam que possivelmente poderia ser uma criança que não nascesse com vida ou que ficasse em estado vegetativo para o resto da vida. Só que Deus, ele esteve ali a todo momento e mostrou que a medicina, ela não está sozinha, né? Ela está com ele. Então, assim, ela teve essa restrição, mesmo assim nasceu com 930 gramas, hoje continua sendo acompanhada para ganho de peso, só que ela é saudável, é como se fosse uma criança de 1 ano e 2 meses, mas está forte e cheia de saúde, apesar de estar acompanhada ainda, ser acompanhada, né? Sim, e com muito amor, muito cuidado, muito carinho, evoluindo cada dia mais, né? Amor em excesso e cuidado em excesso, às vezes, né? Lorena, você também escutou algo do tipo com relação ao Bernardo, pelo fato da prematuridade, que ele teria alguns problemas assim de avanço? Porque, gente, não parece, mas o Bernardo tem 14 anos, inclusive, né, Bernardo? Hoje, saudável aí, inclusive você pratica um esporte, né? Qual você pratica? O jiu-jitsu. Jiu-jitsu, inclusive medalhista, não é isso? Ganhou o quê? Uma medalha de ouro, foi isso? Uma de ouro. Recentemente, né? E ver ele hoje assim, Lorena, é tão pequenininho desde que nasceu, né? Prematuro. Sim. Como é que foi, assim, esse processo da saída da UTI, desse desenvolvimento dele? Assim, assustador, né? Porque para mim foi muito assustador a prematuridade, né? Eu tinha 19 anos na época, né? E eu sempre digo que as meninas de 19 anos hoje não são como as meninas de 19 anos da minha época. Hoje está tudo muito evoluído. E aquilo ali para mim foi aterrorizante, mas o pior foi sair do hospital e deixar o meu filho. Né? E ele precisou ser transferido porque no hospital que ele nasceu não tinha UTI neonatal, né, disponível. Ele foi para outro hospital e com isso toda uma jornada, né? O Bernardo, ela comentou, né, das intercorrências, e o Bernardo, ele também teve uma meningite, né, que ele pegou lá na UTI, né, porque é uma porta, né, para eles extremamente sem imunidade, né? E aí, hoje, ver o Bernardo, assim, saudável, né, grande, atleta, para mim, assim, eu sou grata a Deus sobre todas as coisas. Grande conquista. Grande maior, conquista, né? a maior que eu já tive na minha vida. Inclusive, quando ele deu essa parada no hospital, eu fiz uma promessa. E eu sempre falo que foi o milagre mais rápido que eu experimentei. Que no mesmo segundo, os aparelhos voltaram, né, com a massagem cardíaca, né, que os médicos estavam fazendo. E eu subi a escadaria do convento, aquela mais íngreme, de joelhos, para pagar a promessa e mostrar o tamanho da minha gratidão a Deus pela vida do meu filho. Que coisa linda, Lorena. E assim, você foi mãe muito nova, né? Mas hoje ver, assim, o Bernardo, vocês parecem quase assim, irmãos, né? Porque o Bernardo já tá grandão, já é um adolescente. Bernardo, por um lado, é bom ter uma mãe jovem assim, vocês conseguem acompanhar os mesmos rolês, as mesmas saídas. Como é ter uma mãe assim também, jovem? É muito bom porque eu e minha mãe pode sair para vários lugares que normalmente pessoas mais idosas não gostam de ir. E minha mãe gosta de fazer trilha junto comigo. É um esporte muito legal, trilha, corrida e vários outros esportes, mountain bike, essas coisas. Maravilha, então tem uma parceira aí para as aventuras, nós somos né? super parceiros, super parceiros. E como é que foi? Você só tem o Bernardo, Só né, o Bernardo, Lorena? sim. Já você tem um de 11 anos, Eu né, tenho um de 11 anos e eu estou ouvindo ela dizer, eu fui mãe aos 43. Isso também já contradiz um pouco a medicina, né? E eu ouvi de muitos profissionais falando que, inclusive, devido à minha idade, eu não iria conseguir de uma forma natural, porque todas as minhas gestações foram de forma natural. Eu tive aborto espontâneo em casa com a minha família
Então, assim, mesmo após esse tempo todo, algumas pessoas costumam olhar para mim e falar assim, mas você é muito corajosa. Você quis recomeçar novamente após uma criança de 10 anos, que na época ele tinha 10 anos. Não tem nada a ver com coragem, né? Tem a ver realmente com a vontade de ser mãe. Sim. A vontade de ser mãe. Que eu creio que muitas pessoas gostariam de gestar. Eu tive essa oportunidade, apesar de perder vários bebês, eu tive uma oportunidade de gestar durante 8 vezes. E a gente está vendo aí que a Betina é bem esperta, olha. Aventureira, desbravando o estúdio, olha, rodando aqui tudo. A gente está acompanhando aí, ó. O André Serafim está até acompanhando, virou a câmera aqui para acompanhar, porque isso é muito pique, muita energia. Está nessa fase realmente, né, do descobrimento, né? Ela é uma guerreira, desde quando nasceu ela já era assim, virava, se rolava dentro da incubadora, saía de dentro do local que ela precisava ficar, tirava, arrancava o tubo, entendeu? Ela sempre fez o que quis. E continua, e continuará, pelo visto, Continua, né? É um milagre. Agora, mães, vocês que têm particularmente essa história, essa trajetória de ter começado, né, no hospital, ter continuado lá, hoje ver os seus filhos assim, quando vocês olham para trás, assim, qual o saldo que vocês veem, assim, do que enfrentaram, do que superaram, né? E a Lorena, quem quiser começar. Eu vejo quanto Deus foi bom. Deus foi bom. Eu passei por um processo, e eu não entendia. De fato, eu não entendia. Mas hoje, quando eu olho para a minha filha, que eu vejo assim, ela sempre foi o nosso sonho. O meu sonho do meu marido, do meu filho. Eu tenho um suporte muito grande, inclusive. Hoje, meu filho, ele toma conta da minha filha, ele cuida, mas é por amor, eu não obrigo. Então, o que eu tenho a dizer realmente é que eu sou muito grata. Eu sou muito grata, apesar de ter passado por isso tudo. Isso, né? Eu levo comigo uma bagagem muito grande e, assim, uma maturidade espiritual muito maior. Hoje eu tenho uma maturidade espiritual muito maior. Eu passei por isso. Eu fui forte? Não. Mas Deus, ele estava ali me guiando. Inclusive, assim, eu recebo muitas ligações de outras mães, eu compartilho muito a minha história. Eu tenho o maior prazer de fazer isso, porque eu sei que em alguns determinados momentos a gente pensa em desistir. Sim, a gente pensa em desistir. Só que você tem que se voltar ao Senhor, você precisa estar de pé e passar, inclusive naquele momento de UTIM, porque não é fácil, não tem nada a ver, e eu acho assim, não tem nada a ver com força. Não. É algo muito maior. Muito maior. É muito maior. Com certeza. Eu falo assim que sem o Bernardo, eu não lembro da minha vida sem ter o Bernardo. Também não. Eu não lembro. O Bernardo, assim, eu não quero colocar uma responsabilidade dele, mas se colocando, acaba sendo assim, tudo por ele. Né? Ele é minha motivação, eu olho para ele, eu penso que eu tenho que ser mais por ele, sabe? Então, assim, tudo é sempre por ele, né? E sempre foi nós dois. Eu sempre tive igual ela falou, que, né, tem uma rede de apoio, né? Pessoas... a minha mãe foi literalmente tudo pra gente. A minha mãe, ela saiu da empresa que ela trabalhou por 15 anos. Quando o Bernardo fez 1 aninho, falou assim, agora você segue a sua vida, né? Vai estudar, vai trabalhar, que eu vou ficar com ele para você. Então, assim, foi um suporte, né? Tanto que estamos aqui, né? Falando dos Dias das Mães. E, mãe, muito obrigada, porque sem você eu não teria conseguido, sem dúvidas. Mas, assim, eu nunca também, assim, deixei a peteca cair. Né? Ela foi o meu maior suporte, mas a mãe do Bernardo, mesmo muito jovem, sempre fui eu. Então, assim, eu falo, ele me transformou. Eu era uma menina e eu amadureci da noite pro dia para me tornar mãe do Bernardo. Isso é engrandecedor, assim, eu me orgulho de quem eu me tornei por conta dele. Que lindo, Lorena. E mais um Dia das Mães chegando, né? Sim. Aproveitar que Bernardo tá aqui. Bernardo, gostaria de deixar aí uma mensagem para sua mãe. Já estão se planejando para o domingo. O que você gostaria de falar para ela? Eu te amo muito. Você é a melhor mãe do mundo inteiro. Não existe nenhuma mãe melhor que você. Que coisa linda. Betina, tem que saber se Betina falasse, falaria a mesma coisa, mas Betina tá um pouquinho ocupada agora desbravando o estúdio. Eu vou aproveitar e deixar para minha mãe, então. Deixa porque a minha mãe, ela ficou assim, ela está sempre presente.
E durante esse período, é impressionante, todas as minhas perdas, ela estava presente. Ela mora no interior e Deus sempre colocava ela do meu lado. Ou eu estava na casa dela, ou ela estava na minha casa. E minha mãe, ela chegou na minha casa no dia que Betina nasceu e ela falou, enquanto ela não chegar em casa, eu não volto para casa. Então, assim, minha mãe eu amo demais, é minha base. Ela ficou esse tempo e depois passou muito mais tempo comigo, toda hora está na minha casa. Então, assim, mãe, ó, você é 10. Difícil até não Te se amo emocionar, muito. né? Mãe sendo mãe, né? Mãe sendo mãe. Olha, agradeço muito a presença de vocês aqui, mães maravilhosas, Bernardo aqui, Betina, papai também tá aqui no bastidor, o papai da Betina tá no bastidor aqui cuidando de tudo, olha ele aparecendo aí, tentou escapar, mas não conseguiu, apareceu também. Olha, gente, feliz Dia das Mães para vocês, que seja um dia repleto de muita união, muito amor, muita felicidade, parabéns, tá? Pela família linda que Eu posso vocês deixar o têm. Instagram de Betina para quem quiser acompanhar? Ah, tá, a Betina tem Instagram, gente, A passa Betina aí, tem um então, Instagram rapidinho. desde quando ela nasceu, é Betina o Milagre. E eu tenho também um livro, tá, que eu estou escrevendo também, sendo dedicada para as outras mães e para que ela possa ler também quando ela crescer. Maravilha, então sigam a Betina aí no Instagram, Betina pra ficar o Milagre. antenada aí, porque, ó, pelo visto, história longa. Ela tem jeito aí de influencer, ela tem. Mãe é aquela que gera, é aquela que ama, é aquela que canta a canção de ninar e que no abraço faz o medo passar. Mãe é aquela que adota, que chama de filha, que pega na mão e te ensina a andar, te deita no colo e ensina a amar. Muito obrigado, mãe. Qualquer coisa que eu diga vai ser pouco demais. Só falar eu te amo, mãe, vai faltar algo a mais. Quero te agradecer por me deixar nascer. Sei que você passou noites mal dormidas. Muito obrigado, mãe, por ter me dado a vida. Muito obrigado, mãe, por ter me dado a vida. Coisa linda, gente. Tá aparecendo aí na tela aí a minha mamãe, um feliz Dia das Mães pra minha mãe, a Dona Eusânia, e pra todas as mamães.